Então ele tem uma dúvida, só que como ele está com vergonha de perguntar para você, aquela objeção fica para ele e aí você deixa de fechar o projeto porque o teu cliente tinha dúvida e você não conseguiu responder. Tá? Então a gente vai conversar sobre algumas objeções que existem. Geralmente nas negociações são 6 objeções mais comuns. Dentro da comunidade tem bem mais objeções e se vocês tiverem mais alguma vocês podem passar aqui também, que a gente vai conseguir trocar essa ideia. Tá? Primeiro, esteja preparado para o sim e para o não. Geralmente quando o designer ele vai para uma mesa de reunião, ele geralmente fala assim, se o meu cliente disser sim, eu já vou pegar os dados dele para fazer o contrato, e dar andamento no projeto. E se o cliente disser não? Você vai para uma reunião não preparado para o não, e aí quando o cliente diz não, você não sabe o que fazer. E é muito interessante que todas as reuniões que você vai fazer com o teu cliente, você já vá preparado para o sim e você vá preparado para o não. Para o sim, eu tenho certeza que todos vocês já sabem o que fazer. Né? Vocês vão pegar os dados, vocês vão fazer o contrato, vocês vão solicitar o boleto, vocês vão enviar o boleto para o teu cliente vai pagar, você vai enviar a nota fiscal, você vai fazer a coleta detalhada do briefing, você vai fazer a pesquisa e assim por diante. Não vou citar todas as etapas que eu tenho certeza que todos vocês devem fazer exatamente a mesma coisa, mas e se o cliente de vocês disser não? Você simplesmente vai dizer ok, muito obrigado pela atenção e boa sorte. Né? Para você que não se prepara para o não, é basicamente isso que vai acontecer. Então, essas objeções que eu vou passar para vocês agora é basicamente se preparar para o não. Caso o cliente de vocês diga não, resolva essas objeções das formas que eu vou mostrar para vocês aqui. Lembrando que são dicas que eu uso nas reuniões, seja com cliente pequeno, ou com cliente grande, ou com multinacionais, são as mesmas objeções sempre. Tá? Você acaba se acostumando com essas objeções. Uma coisa que o cliente geralmente fala, vou pensar e depois te retorno. É o famoso hasta la vista baby, que até a gente fez um post há um tempo atrás sobre isso. Esse hasta la vista baby, o que quer dizer? Depois eu entro em contato. Por que o teu cliente falou depois eu entro em contato? Você passou uns 40 minutos falando sobre a proposta, sobre os benefícios, sobre várias outras coisas que ele vai ganhar com aquilo, sobre o teu diferencial, que você entrega o conceito do projeto registrado, que você cria projetos exclusivos para cada cliente, você não repete elementos e tal, e aí você começa a passar todos os benefícios do teu cliente, e mesmo depois de tudo, você ter dado o seu melhor naquela apresentação, o teu cliente chega e fala, cara, eu vou pensar e depois eu te retorno. Esse vou pensar e depois eu te retorno quer dizer várias coisas. Uma, ele realmente estava só cotando o preço, ele não estava tão interessado. Outra, ele pode ter ficado com várias dúvidas sobre o que você apresentou, de repente você usou muito termo técnico e ele ficou com vergonha de perguntar o que era. E aí que eu falo para vocês, para não usarem termos técnicos em reuniões com clientes. Procurem falar da forma mais simples possível, da forma mais objetiva possível. Isso vai ajudar a criar uma conexão com o teu cliente que não é da tua área e ele simplesmente vai conseguir entender muito melhor aquilo que você está fazendo. Lembre-se que o teu cliente ele não vai comprar aquilo que ele não entende como funciona. Então, se você passar uma imagem de que é complexo, de que é complicado, ele pode achar que não é para ele, porque ele não entendeu. Na verdade, ele não entendeu. Você chega para ele e fala um guideline, sei lá, um brand book. Você começa a usar alguns termos que na nossa área para a gente é simples, mas se você for falar para uma pessoa que é leiga, por exemplo, ele não vai entender o que é aquilo. E às vezes essa objeção vai ficar na cabeça dele, ele vai ficar com vergonha de perguntar e aí ele vai te falar, eu vou pensar e depois eu te retorno, porque ele não entendeu. Então procure ser simples, procure ser objetivo e se ele falar, vou pensar e depois eu te retorno, você pergunta para ele, ficou alguma dúvida? Tem algo que eu possa te responder, algo que você não entendeu? Eu falei alguma coisa... pessoal, essas perguntas aqui são perguntas isoladas, você não vai fazer uma pergunta atrás da outra, tá? É só que vocês escolhem uma dessas perguntas e perguntam para o cliente de vocês. Eu falei alguma coisa muito técnica que você não entendeu? O que eu fiz, o que eu apresentei, atende às suas expectativas? Então, são algumas perguntas que você pode fazer para dar uma contornada nisso, eu vou pensar e depois eu te retorno. No item 6, eu vou mostrar uma pergunta que vocês podem fazer no final de qualquer reunião que o cliente não tenha fechado com vocês, tá? Que é a pergunta de número 6 ali. Vou fazer mais para frente, que é a número 3. Esse vou fazer mais para frente, o que quer dizer? Geralmente as pessoas que falam vou fazer mais para frente, ou elas realmente vão fazer mais para frente, tá? Vou só fazer uma cotação de preço agora para saber, para fazer um planejamento, né? Para saber se elas vão conseguir fechar a longo prazo, ou realmente elas chocaram ou ela não entendeu aquilo que você está oferecendo. Então é importante, se eu vou fazer mais para frente, você perguntar, a forma de pagamento que eu ofereci para você, você acha que atende?
e a pessoa vai ter que responder, porque se eu vou fazer mais para frente, aquilo que eu tinha falado, ou ela pode ter achado caro ou ela não entendeu. Então você precisa dizer, ficou alguma dúvida, que é basicamente a mesma coisa da pergunta de cima, ficou alguma dúvida, a forma de pagamento atende, o prazo que eu passei para você atende, você está com um pouquinho de urgência, você está com um pouquinho mais de tempo, como que a gente está? Porque geralmente a pessoa que vai fazer mais para frente, ela não está com urgência, mas às vezes ela falou isso para você para tentar encerrar o assunto e fazer uma cotação de repente com outro profissional. Então você pode perguntar, a forma de pagamento está ok para você, o prazo que eu passei está ok, você tem um pouquinho mais de urgência, como que funciona para você isso hoje? E aí você vai contornando. A melhor forma de resolver objeções e sair de uma mesa de negociação já com a proposta fechada só se dá a partir do momento que você resolve todas as objeções e a partir do momento que o teu cliente não tem dúvidas, e aí você consegue finalizar o processo de negociação e já sair da reunião com a proposta aprovada. Tá? E se eu não gostar do projeto? Essa aí é uma dúvida também que já aconteceu. E geralmente, como a gente trabalha com valores um pouco mais altos, os clientes falam, poxa, mas e se eu não gostar do projeto, como que vai fazer? Eu vou ter que pagar para fazer outro? Então é importante você deixar isso claro também. Você pode falar da forma que a gente trabalha aqui. Geralmente a gente apresenta só uma opção, a gente não apresenta várias opções. Se você chegar para uma pessoa com muitas opções, ao invés de gerar clareza na mente dela, vai acabar gerando mais dúvidas. Ou muitas vezes vai aparecer um Frankenstein. Ela vai querer juntar um pedaço dessa com essa outra para ver como fica. E não é interessante. Então, se você chegar com uma proposta bem detalhada, uma defesa bem executada e tudo bem definido, a probabilidade de fechamento é muito maior. Então, você explica isso para a pessoa. Olha, da forma que eu passo alguns dias fazendo pesquisa, esboço, estudo, e eu só apresento aquilo que eu realmente considero que vai funcionar para o projeto. Mas, caso você não goste do projeto, a gente pode ter uma outra reunião. E nessa reunião você pode citar os pontos fortes e os pontos fracos daquele projeto, que você gostou, que você não gostou, o que você acha que poderia ser melhor, quais são as suas expectativas com base no que eu apresentei, e aí com base nisso a gente faz mais uma opção. Caso você não goste da segunda opção, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma análise para saber o que aconteceu. Se o problema foi no briefing, se o problema foi na comunicação, se o problema foi alguma informação que você deixou de passar, e aí com base nessas informações a gente pode ver o que a gente faz, mas de qualquer forma a gente vai resolver da melhor forma possível. E aí cada profissional trabalha de um jeito. Tá? Então você precisa deixar claro todas essas objeções que você consegue resolver de forma tranquila e de forma segura também. Por isso que é importante fazer essas reuniões por vídeo, justamente por isso, tá? Para que você consiga contornar essas objeções de forma bem tranquila. Tá certo? Uma outra objeção, tá caro. Essa aqui eu tenho certeza que é uma das objeções mais comuns, eu tenho certeza que vocês devem ouvir bastante esse tá caro. E é justamente por isso que você precisa entender. Quando o cliente diz tá caro, você precisa ver algumas perguntas que você pode fazer para ele, para meio que desconcertar ele. Por exemplo, eu não posso dizer que algo é caro sem ter um comparativo. Por exemplo, eu tenho uma Ferrari, por exemplo, e essa Ferrari, eu vou comprar uma Ferrari, eu chego pro cara e falo, cara, essa Ferrari tá caro. Aí ele vai falar, tá, mas tá caro em relação ao quê? Aí eu vou falar, tá caro em relação ao meu Fusquinha. Só que ele vai dizer, cara, mas você já viu a diferença do teu Fusquinha para essa Ferrari? Então, sempre que o cliente falar para você que tá caro, por exemplo, você pode dizer, tá, mas assim, tá caro em relação a quê? Ele vai ter que ter um porquê. Se ele não tiver um porquê, é porque aquilo já é natureza da pessoa. Geralmente a pessoa que ela está indo na intenção de não gastar muito, ela fala que está caro porque ela não vê prioridade naquilo, ou ela acha que o teu trabalho não vale aquilo, ou ela acha que vai conseguir encontrar mais barato, e existem vários outros casos. Eu tinha mencionado numa das lives, agora eu não lembro, está na live 3 agora, que uma empresa de cosméticos grande do Brasil veio até o estúdio e falou que queria fechar um projeto, a gente passou o orçamento, ela achou caro e eu enviei ela para a plataforma Wedologos, que eu acredito que vocês conheçam. Ela chegou lá, fez as propostas, não gostou de nenhuma, voltou e a gente fechou. Então por que isso aconteceu? Porque ela teve um comparativo. Eu falei para ela falou, tá caro. Eu falei, tá, mas tem uma plataforma que é extremamente barata, eu indiquei ela para lá. Só que ela percebeu que aquela qualidade dos projetos que estavam vindo lá, não desmerecendo quem trabalha lá, mas pela velocidade. Não tem como você fazer um projeto de qualidade em 24 horas. Quando ela voltou, ela percebeu, poxa, realmente esse valor aqui é um valor considerável, né? Para mim ainda está caro, mas a qualidade que é entregue nos projetos é muito superior à qualidade dos projetos que eu encontrei lá. Então, quando o cliente tem um comparativo, a probabilidade dele deixar de achar que está caro é muito maior. Então você pode perguntar, está caro em relação a quê? Ou a pessoa falou que está caro porque aquilo naquele momento não é uma prioridade para ela. Existem muitas formas da gente identificar a prioridade.
E eu sempre falo que a prioridade, quem determina ela é a gente. Por exemplo, você, nesse momento, você está aqui assistindo uma live e hoje, para você, isso aqui é uma prioridade. Se não fosse uma prioridade, você poderia estar lá, tá vendo um Big Brother, poderia estar olhando para o céu, passeando no shopping, mas para vocês isso hoje é prioridade porque vocês acham que de alguma forma o que está sendo passado nessa live vai mudar a vida de vocês de algum jeito, vai ajudar vocês a conseguir os objetivos de vocês de alguma forma. Então o cliente ele pode achar que aquilo não é uma prioridade para ele agora, ele falou que está caro. E aí você tem essas objeções, essas formas de perguntar para ele, né? Uma delas, está caro em relação a quê? E se falar que está caro, se a pessoa não souber responder, você pode falar de repente a forma de pagamento você acha que está interessante para você? E a pessoa vai dizer, não, de 2 vezes realmente ficou muito caro para mim, ou então de uma vez ficou muito caro. E aí você pode fazer o seguinte, olha, eu consigo te dar um desconto nesse projeto, mas a gente vai precisar negociar o prazo. Não tem problema de dar desconto desde que você negocie o prazo. Como que eu faço, por exemplo? Vamos supor, tem um projeto de 10 mil reais, por exemplo, só que o cliente só tem ali 7.500 para pagar no projeto. O prazo que eu tinha passado para ele foi de 25 dias úteis. Eu falo, olha, a gente consegue chegar nesse valor que você pediu, só que eu vou precisar negociar o prazo porque tem outros clientes que já estão pagando, né, o valor que eu realmente cobro e o prazo dele já tá bem certinho. A gente consegue adicionar mais uns 15 dias de prazo no teu projeto? Teria problema a gente fechar nesse valor? Então ele tem que perceber o seguinte, que ele está perdendo algo e que você vai conseguir ajudar ele. Então ele não pode ter aquela sensação de que você cobrou 10 e ele quis pagar 7.500, por exemplo. Não, você cobrou 10, mas se ele quisesse fechar naquele valor de 7.500, por exemplo, você precisaria negociar o prazo e ele estaria perdendo. Ou seja, você daria prioridade para projetos que o cliente realmente está pagando aquele valor e depois você faria um pouquinho do projeto dele, voltava para outro projeto, pegava uma folga, fazia aquele projeto dele e assim você não iria perder o cliente também. Então é uma das formas que você tem. Perguntar a cara em relação ao quê, perguntar se a forma de pagamento está ok, ver a questão de valor. Geralmente eu pergunto também, já aconteceu muito eu perguntar qual o valor que você tinha em mente para esse projeto e a pessoa responder e a gente começar a negociar prazo, começar a negociar a forma de pagamento. Então é importante fazer isso, né? Tem até um aluno que me perguntou uma vez, Guido, eu estou perdendo muito cliente que estava com 4 mil para pagar e eu estou cobrando 7.500, 8 mil. Como que eu faço para não perder esses clientes? Porque a quantidade de clientes que eu já perdi, se eu for somar tudo no final do ano, dá um valor bem expressivo. Eu falei, cara, negocia prazo. Se você negociar o prazo, de repente dobrar o prazo, já que é um valor muito, muito abaixo, né? Não chega a ser metade, mas de repente uns 60% do valor que ele queria fechar, tenta negociar prazo, né? Dobra o prazo e fala, olha, eu consigo, mas pelo dobro desse prazo. E aí ele vai ter a sensação realmente que ele está perdendo, mas você não deixa de atender aquele cliente também. E aí você consegue desenvolver o projeto de forma mais tranquila. Beleza? Vamos para a última aqui. Não saia sem uma resposta. Pessoal, embora você já tenha respondido todas essas objeções aqui, é muito importante que você não saia da mesa de reunião sem ter uma resposta. Por exemplo, o cliente de vocês já passou por todas, você já respondeu todas as objeções, você percebeu que ele não tem mais o que falar e mesmo assim ele fala, não, eu vou pensar e eu te retorno. Ele não vai te retornar, muito raramente ele vai retornar na verdade. Então o que você pode falar para ele? Você pode falar assim, olha, a gente está encerrando a reunião, eu entendo que você vai fechar depois, mas só para que eu possa melhorar o meu atendimento, só para que eu possa melhorar a forma de atender os meus clientes, o que estaria faltando hoje para a gente fechar o projeto? O que eu precisaria fazer para a gente fechar esse projeto agora e já encerrar essa reunião com a proposta aprovada? Ele vai ter que falar. É uma pergunta direta, mas é importante que você fale, você é um negociador. Todos os grandes empresários falam que os maiores empresários que existem são grandes vendedores. E nesse momento em que você está resolvendo essas objeções, você também é um vendedor. E você precisa responder essas objeções, você precisa saber como se comportar e você precisa fazer essa última pergunta antes de encerrar a reunião. Tá, eu entendi, você vai me responder depois, mas só para que eu possa melhorar o meu atendimento e também para sair dessa reunião sabendo que eu dei o meu máximo aqui para tentar te ajudar, o que faltou, né, para a gente fechar esse projeto? O que estaria faltando para a gente encerrar essa reunião e já ter essa proposta aprovada? E ele vai ter que falar, é porque eu acho que a forma de pagamento ficou muito pesado para mim, ou então, o valor do projeto ficou muito alto, eu imaginava X.
e aí você imaginava quanto, e aí você volta para o jogo. Então, quando você faz essa última pergunta, você volta para o jogo, você traz o teu cliente de volta para a mesa de reunião. Ele já tinha levantado, estava com a mão na maçaneta para ir embora, e quando você faz essa pergunta, você joga ele para a mesa de reunião de novo. Então, é o que eu sempre falo, não adianta simplesmente você saber grid, Pantone e saber proporção áurea se você não souber negociar, se você não souber resolver objeções, se você não entender de precificação, se você não entender de mercado internacional, se você não entender de precificação para o mercado internacional também, que é muito diferente da forma que a gente faz precificação no Brasil. O mercado lá fora é outro mercado e aqui a gente já tem a manha de conseguir fazer essa negociação, essa precificação, mas lá fora é outra história, tá? Pessoal, de objeções era isso.